O tema desse mês, né, o pastor pregou semana passada, é santidade que traz bem e faz bem. Né? Quando nós pensamos em santidade, né, irmãos, eu pelo menos, eu sempre, quando alguém falava santidade, eu já tinha uma imagem de alguém consagrado, né? Eu tinha uma imagem que é o pastor, eu tinha uma imagem que ser santo era um privilégio para alguns, né? Eu tinha uma imagem de santidade de um monte de regras e preceitos que tem que ser seguidos, né? E que, assim, era para poucos, né? Era mais para aqueles caras, né, mais chegado com Deus, né? Quando a gente se converte, a gente tem um pouco dessa ideia, né? Ainda mais quando a gente tem um modelo de comunidade, onde que tem alguns cargos, assim, que é mais elevado do que os outros, né? Então, a gente começa a pensar de uma maneira diferente o qual as Escrituras ensinam, né? Mas a santidade, irmãos, nada mais é do que você olhar para Cristo e ir seguindo as pisadas dele, né? É uma coisa leve, uma coisa simples de se entender. É uma coisa que não se resume, não é uma caixinha onde que a gente vai falar um monte de coisas para você fazer, e aí você vai olhar aquela caixinha e vai falar assim, bom, se eu estiver dentro dessa caixinha aqui, dessas regras, então eu estou andando em santidade. Não, porque a santidade tem muito a ver da forma de prática de vida, tem a ver muito com motivação de coração, tem a ver com uma consciência transformada, né? Então a santidade, ela é leve, ela é suave, né? Então assim, quando o pastor comentou um pouquinho aqui de justificação, na quarta-feira eu assisti ele e o Clebinho aqui comentando, né? A gente também tem que, eu só quero deixar bem claro essa questão da justificação, né? Justificação, Deus nos tornou justo por conta do seu Filho, Jesus Cristo. Nós não temos nada para apresentar a Deus, né? Então, só a nossa fé em Cristo que nos torna justo diante de Deus, nos torna filho. O pastor deu aquele exemplo de você colocar a mão no fogo, né, e não se queimar, mas quando você coloca a mão no fogo, você se queima, né? Aí deu esse exemplo legal, que quando você coloca uma luva apropriada, você vai colocar a mão no fogo e não se queima. É assim como nós, né? A santidade de Deus, irmãos, não pode tocar no pecado. Então, se nós, que realmente o pecado de alguma maneira ou de outra tocou em nossas vidas, nós não podemos chegar perto de Deus, porque a santidade de Deus aciona o juízo dele e fulminaria nós. Mas Deus providenciou um caminho para isso, né? E essa luva é o próprio Jesus Cristo, é o sangue de Jesus Cristo. Bom, esse é o processo de justificação, né? A fé em Cristo faz com que nós nos aproximamos de Deus e faz com que nós nos tornamos justos diante de Deus. E mais do que isso, nós nos tornamos filhos diante de Deus. Gente, ser filho de Deus, essa palavra filho, ela é uma palavra do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento você não vê essa palavra filho. Deus se apresenta agora como Pai. Então, Ele nos adotou pelo Seu Filho, Jesus Cristo, né? Agora nós temos esse contato, Ele providenciou esse caminho. Agora, imagine aí, irmãos, um Deus justo, reto, bom, né? E Ele vem, te resgata para você, e fala assim, bom, agora você é meu filho, beleza. Só que você continua com a mesma vida, você continua, eu vou te deixar vivendo do jeito que você quer. Não, porque Ele é santo, Ele é justo. Logo, se Ele vem habitar dentro de nós, Ele não vai deixar nós como estamos. É óbvio, né? Porque o santo, ele influencia nós, ele subjuga a nossa natureza, e dentro desse processo, claro que tem as nossas responsabilidades, né? Então, uma coisa é justificação, outra coisa é santidade. Essa santidade de Deus, ela traz bem, ela faz bem em nossas vidas, né? Então, a primeira coisa que eu queria, assim, mencionar, que o propósito de todos os cristãos, sem exceção, é um só, né? O chamamento de todos os cristãos para filho é um só, é se tornar a imagem de Jesus. Bom, se nós fomos chamados como filho, agora nesse processo nós nascemos de novo, é a regeneração, o nascer de novo, nascemos de novo, logo somos uma criança. Agora o processo de santificação é o processo de amadurecimento, para chegar aonde? Para chegar a Cristo, para chegar à maturidade de Cristo. Então, nós estamos em Cristo, estamos nesse processo de santificação para chegar à maturidade de Cristo. Por isso que Romanos 8, 26, né, que é um versículo que todo mundo conhece. Deixa eu abrir aqui para ler, não citar, para os irmãos acompanhar.
que eu acho importante essa questão? Principalmente o propósito que todos os cristãos têm, o propósito qual Deus te chamou. Por que é importante? Porque às vezes a gente começa a se relacionar com Deus, vem para a igreja, né? E não é mentira falar que Deus te abençoa, que Deus cuida de você, que Deus ama você. Isso não é mentira, né? Isso é uma verdade, né? Isso é uma realidade. Deus se revelou através de Jesus Cristo, morreu pelos seus pecados, ou seja, abriu esse caminho, né, para que você se relacione com Deus, mas essa é uma verdade fundamental do Evangelho. Está em Romanos 8, 26, está dizendo assim, ó, Romanos 8, 28, desculpa. Está dizendo assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha isso, gente. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Aí está falando, porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. É o propósito de nossas vidas. O propósito de nossas vidas é nós parecermos com Jesus. E para isso ocorrer, a gente chama desse processo de santificação, né? É o processo qual a gente está caminhando para ficar parecido com Jesus. E esse caminhar é uma consciência que o Senhor vai trazendo para nossas vidas. É a consciência do reino de Deus. Venha o teu reino. Santo seja o nome de Deus. Santificado seja o nome de Deus, né? Como que o nome de Deus se torna santo aqui na terra? Através de nossas vidas. Através do testemunho nosso, né? Através de Cristo refletindo através de nós para a sociedade, né? O nome de Deus é santo. Você sabe que essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo meu, assim, conhecido, né, de empresa. Ele foi mandado embora, aí ele falou assim, falei, eu tô aqui para o que você precisar, Deus abençoe seus caminhos. Aí ele falou assim, Ailton, obrigado por tudo, por você ter me ajudado, você é um homem justo, íntegro e bom. Só faltava ele falar, temente a Deus se desvia do mal. Eu ia falar, eu sou Jó. Claro que Jó foi Deus falando isso, né? Não foi o ser humano falando isso. Irmãos, e ele é, só para você ver, ele é homossexual, entendeu? É um cara, gente boa, a gente se relacionava tranquilo. E eu tinha um carinho por ele e ele tinha um carinho por mim, tranquilo. Então, olha que legal, né? O nome de Deus se tornando justo, se tornando santo, através de quem? Através de nós. A pessoa fala, cara, eu tinha uma impressão de cristão, mas agora eu comecei a se relacionar com esse cara, agora eu não tenho mais esse preconceito sobre cristão. Porque Deus, no processo de santificação, apesar de ser uma palavra de separado, né? Santificação significa separado, não é separado excluindo pessoas, é separado de uma consciência, é separado de um movimento que as pessoas fazem. Eu ando com ele, mas não faço o que ele faz. E eu estou disposto a amá-lo e estou aqui acessível para ajudá-lo a encontrar um caminho, o qual possa mudar a consciência dele também, assim como alguém fez isso comigo, né? Bom, nesse processo de santificação, a gente tem dois pontos perigosos para a gente cair, né? Ou no legalismo, ou no liberalismo, né? Eu vi os irmãos falando aqui, eu queria que vocês abrissem no 1 João. 1 João, capítulo 1, no versículo 9 e no versículo 10, eu queria ler com vocês. Olha que interessante, gente. João, ele está combatendo, nesse livro aí, ele está combatendo um ensino chamado gnosticismo, né? Era um ensino na época muito forte, estava aumentando esse ensino na época, né? Então, o que esses gnósticos acreditavam? Eles acreditavam que Jesus, primeiro, não veio em carne, Jesus era um espírito. Eles acreditavam que a carne era mal, que a carne era mal, né? Atingida pelo pecado, a carne era mal, que seria salvo deles era o espírito. Então, para eles, pecar, tinha uma vertente que falava, pecar, tranquilo, você vai ser salvo, está liberado o pecado, né? E por outro lado, né, tinha outra vertente que acreditava que que a questão como a carne era mal, eu preciso maltratar meu corpo. Então eu ficava assim, comer, né, fazia essas questões de maltrato ao corpo. Mas João, ele escreve essa carta, muitos pontos dessa carta, ele começa a responder a respeito dessa doutrina.
Tem um rapaz que perguntou para mim assim, Ailton, eu não entendo muito essa parte de 1 João, já tem um tempo que me perguntaram. Porque, olha só, vocês vão entender a pergunta dele, né? 1 João capítulo 1, versículo 8, fala assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Bom, no 10, está falando assim, ó, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se nós estamos dizendo que nós não pecamos, nós estamos fazendo de Deus mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. O que João está falando? Vocês pecam. Ah, então João... Por que João está falando isso? Porque se João falar que o ser humano não tem pecado, ele está indo para o legalismo. Primeiro que é antibíblico, né? Segundo que se ele falar de perfeição, ele está indo para o legalismo. O único santo de Deus é Cristo. Cristo, o pecado não tocou nele. O restante é bem claro, né? Não só as escrituras, mas você pode falar o tanto que você é pecador, né? Se você não falar, sua mulher fala. Se você não falar, o seu pai fala, o seu filho fala o tanto que você é pecador. Então, João, ele não vai para o legalismo, né, da perfeição. Ele está falando, bom, todos vocês realmente, todos nós somos pecadores. Se nós falarmos que nós não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Beleza? Só que aí, olha aí, no capítulo 3, no versículo 4, agora olha, parece que é contradição, né? Ó, no capítulo 3, no versículo 4, está falando assim, ó, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo desde o princípio... Calma aí, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Bom, parece uma contradição, né? Primeiro lá ele está falando que nós pecamos, e agora ele está falando, aquele que é nascido de Deus não peca. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Bom, ele está respondendo, então, ao mesmo tempo que ele não é legalista, falando que nós somos perfeitos, ele também não é liberalista, falando que o corpo é mau, então está liberado o pecado. Ele fala, aquele que é nascido de Deus, que o Espírito habita, meu amigo, ele não vive mais no domínio do pecado, o pecado não tem mais prazer na vida dele. Agora mudou, né, a consciência, agora o Espírito, mesmo que aconteça de ele pecar, né? Mesmo que aconteça de ele pecar, agora tem o Espírito Santo dentro dele que constrange ele nesse pecado. Antigamente o cara não ligava, mas agora ele não consegue mais viver com duas mulheres o tempo todo, porque agora ele se incomoda com essa questão. Então João, ele está já quebrando o liberalismo aí. Como assim? Porque aquele que é nascido de Deus, a semente de Deus está nele, e o pecado agora não domina mais o coração dele. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Ele tem também uma nova natureza que fala com ele. O santo está habitando nele. O santo de Deus está habitando nele. E o santo de Deus vai constranger ele a respeito do que ele faz, do que Jesus fala. Do que ele faz, do que Jesus fala. Por quê? Quando nós não conhecíamos o Senhor, a voz do Senhor não fazia diferença para a gente. Mas agora, conhecendo o Senhor, faz toda a diferença quando a gente ouve a voz do nosso pastor. Vem um constrangimento. Mesmo que nós, na caminhada, irmãos, comece a, né, como cantamos aí, se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Mesmo quando nós erramos o caminho, não tem jeito, nosso coração clama por ele, por conta do Espírito Santo que está dentro de nós. O amor ao Senhor constrange o nosso coração, e o amor que Ele tem por nós constrange o nosso coração. É um constrangimento. Você sabe que é tão legal essa questão na prática. O pastor falou esses dias, foi na quarta que ele falou, essa questão de santidade, gente, é para hoje, é uma coisa prática da vida. É uma coisa, a santidade, ela impacta a nossa vida no dia a dia, no dia a dia. No dia a dia, no falar com os amigos, na mulher, no filho e tal, ela impacta, porque eu vejo, pelo menos, acho que vocês têm essa experiência também, o tempo todo, eu pensando de um jeito e agindo de outro.
E às vezes eu falo assim, cara, eu vou fazer isso porque eu tenho razão nisso. Na hora que eu chego para fazer, eu faço outro. Porque tem duas vozes dentro de mim, a voz da minha natureza e a voz do Espírito Santo. E Deus falando comigo o tempo todo. Ao mesmo tempo a palavra saltando no meu coração e a minha natureza também saltando no meu coração. Falando, vai, porque você tem razão. Esses dias o meu filho, ele teve um problema lá embaixo no prédio, né? E aí, enfim, um menino do meu tamanho, chegou pegado nele lá no futebol e tal. E aí o menino, ele se machucou, ele falou assim, vai lá falar pro seu papai. Meu amigo, ele chegou em casa e me contou, né? Falou, não pai, mas precisa descer lá não. Falei, o quê? Irmãos, eu sou pai com coração de mãe. Já viu mãe? Mãe é uma leoa, né? Mas eu sou assim, eu sou com coração de mãe. Eu já comecei a ficar agitado. Aí eu falei, não, vou descer lá, vou conversar com o menino. Chamei o menino lá, fui conversar com ele. Na hora que eu comecei a conversar com ele, fui cheio de ira no coração. Na hora que eu comecei a conversar com ele, só faltei orar por ele, de tanta misericórdia que eu tive do menino. Aí eu fiz o meu filho orar por ele depois em casa, conversei com o meu filho, não. Aí meu filho, para pai, eu não sei. Eu falo isso para minha mulher direto. Eu falo assim, gente, ao mesmo tempo que eu tento agir de um jeito, tem algo dentro de mim que me breca e me fala outro caminho. Isso é o processo de santificação, irmãos, que a gente está diariamente. Olha que engraçado, né? Eu já tenho 15 anos na caminhada com o Senhor e acontece diariamente isso. Aí, às vezes, você dá uma escapa um pouco da mente, né, a palavra de Deus, aí você vem para o culto, aí você ouve, aí a palavra é fortificada de novo no seu coração. E aí, quando vem um impulso da sua natureza, de novo, a palavra de Deus fala. E ainda que você erre e faça, você se arrepende, quer pedir desculpa para todo mundo. E aí, eu já procuro nem fazer, porque depois tem que pedir desculpa. Porque não tem jeito, rapaz, tem que segurar. Porque depois você vai ter que pedir desculpa, né? Não tem jeito, isso é coisa de crente, é coisa de quem nasceu de novo, é coisa que quem, na verdade, não é regra. O pastor não vai ligar para mim e falar assim, vai lá pedir perdão, Ailton. Estou falando que a questão é que o crente não consegue dormir, rapaz. A questão que é uma questão de consciência, é uma questão de relação com o seu Senhor. Uma questão que mexe com você. Por isso que, olha que interessante, vamos ficar nesse livro aqui por enquanto. Aqui, no capítulo 3, no versículo 1, fala assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Bom, qualquer que tenha essa esperança, que esperança é essa que ele está falando? Olha aqui, gente, qualquer que nele tenha essa esperança, toda vez que você quiser entender, você vai para o versículo anterior, a esperança de ver Jesus, como ele é. Bom, tem essa esperança de ver Jesus como ele é, então, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Ou seja, é um conselho para a gente, na verdade é um ensino, é uma direção para a gente. Vocês querem ver Jesus como ele é? Primeiro, a gente não vamos esperar só a vinda dele, apesar que aqui está falando que quando ele se manifestar, veremos ele como ele é. Só que aquele que nele tem essa esperança de ver ele como ele é, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Gente, toda vez as escrituras fazem isso. A escritura, você vai ver o livro de Hebreus cheio disso, Colossenses cheio disso. Ela vai te dar um ensino e vai te dar uma coisa para você fazer. Ela vai te dar um ensino e uma exortação. Um ensino e uma exortação. E como que é esse ensino? Ela vai mostrar quem é Cristo. Aí ela fala, agora faz. Motivado pelo quê? Pelo que é Cristo. Se motiva no quem é Cristo. Bom, eu tenho essa esperança de ver Cristo como Ele é. Bom, então aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Então, qual que é a minha motivação? Do meu processo de mudança? É o meu Senhor. O meu Senhor é a minha motivação. Você vai ver o livro de Hebreus, é muito legal. No capítulo 2 ele dá uma exortação, ele fala para a gente não temer, para a gente temer essa questão da grande salvação, né? Ele fala que é uma tão grande salvação. Aí no capítulo 1,
No capítulo 1, ele começa a falar a respeito de Cristo. Então, ele fala de 7 glórias de Cristo. Antes de ele começar a exortação, ele vai falar quem é Cristo. Aí ele fala, pronto, olha, vocês estão vendo quem ele é? Agora, eu quero que vocês façam isso. Porque é motivado nessa revelação que vocês vão fazer. É motivado nessa revelação que vocês vão realmente entender que é uma responsabilidade sem peso, leve. É uma responsabilidade de amor, de relação com Deus. E aí você vai ver no livro de Hebreus ele falando que Jesus é o Criador de todas as coisas, é o herdeiro de todas as coisas, ele é o resplendor da glória de Deus. Antigamente eles falavam, quero ver a sua Shekinah, que Moisés orava e descia a Shekinah, certo? No dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote ia fazer o sacrifício para os pecados do povo, descia a Shekinah, era uma evidência, né, que Deus aceitou o perdão. E você quer ver você quer ver a glória de Deus? Olha para Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus. A Bíblia diz que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Está tudo em Hebreus 1. Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Quando o Felipe falou assim, ó, mostra no Pai que basta. Aí ele falou assim, eu estou tanto tempo com vocês têm me visto, não têm visto o Pai? Ele é o sustentador de todas as coisas. Gente, Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tudo subsiste por Ele, a Bíblia diz. E Ele é quem fez a purificação dos nossos pecados e sentou à direita de Deus Pai. 7 glórias é mencionada ali a respeito de Jesus. Aí depois ele começa a exortar a respeito de o que tem que ser feito, o que tem que ficar alerta. Então o que eu aprendo? Gente, o processo de santificação é um processo que nos torna mais parecido com Jesus, certo? Se nos torna mais parecido com Jesus, você percebeu que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou buscando a Deus, eu estou me santificando, nem fala comigo que eu estou jejuando, nem fala comigo que você sabe que eu estou na unção, eu estou na brasa viva aqui. E aí a pessoa vai se sentindo, né, que tá ficando santa, né? Enfim, é uma santidade superficial essa questão, né, esse pensamento de, porque eu estou fazendo isso, eu estou me tornando santo, e eu estou me tornando tanto... Bom, aí você vai ver a primeira relação dele com a mulher, ele manda a mulher para aquele lugar. Que processo de santidade, né, que ele está, né? Enfim, a santidade que não é palpável, que não gera impacto na sua vida, é religião, né? Porque a santidade que é do Evangelho, ela gera impacto na sua vida. É engraçado, né? O Mateus, ele fala lá no capítulo 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, Jesus fala, né? Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele fala para vir que ele vai aliviar, para a gente tomar o jugo dele, né? Que ele é manso e humilde de coração. E às vezes a gente vai buscando essa questão da santidade e vai se sentindo santo, aí você vê a pessoa ficando mais arrogante. Só que, bom, você percebe? Jesus fala, olha, vem a mim, né? Todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está falando oprimido da religião, gente. Oprimido daquelas regras, daquele peso de seguir a Deus por métodos, né? Onde que não traz impacto no interior, traz impacto no exterior, onde que não vale para nada, né? Onde que as pessoas não se sentem bem e você não compartilha o bem. Enfim, ele fala que para as pessoas virem, que ele vai aliviar essas pessoas, aliviar desse jugo da religião, ele vai aliviar. Aí ele fala, toma o meu jugo, né? O jugo é a peça do boi, né? Que você coloca no pescoço dos 2 boi, né? Para que eles carregam as cargas junto, né? Olha que engraçado, Jesus fala, toma sobre vós o meu jugo. Ou seja, Jesus nunca mandou nós fazermos nada sozinhos. Às vezes a gente tem uma palavra que fala assim, ó, faz a sua parte que Deus te ajudará, né? É bonita, mas não é bíblica isso daí. Eu nunca vi esse versículo, faça a sua parte que Deus te ajudarei, que eu te ajudarei. Só que assim, por quê? Porque na verdade não é fazer nossa parte, nós fazemos junto, é junto mesmo. Nós não vamos até aqui, Deus vai até aqui. Na verdade é junto, é uma consciência de falar assim, eu vou fazer, eu estou com o meu Senhor. Ah não, eu preciso fazer até aqui porque senão Deus não age. Aonde está escrito isso? Nós fazemos junto com o Senhor, Ele falou, toma o meu jugo. Eu vou ajudar vocês a carregar a carga. Só que a carga que vocês vão carregar agora, não é a carga da sociedade, a carga da vida. A carga que vocês vão carregar agora, ela é suave.
Porque é uma consciência que eu vou te trazer. Quando você aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, você vai deixar a arrogância da religião, você vai deixar o peso da religião, você vai deixar de lado essas coisas, e você vai entender que eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, para vocês encontrar descanso para vossas almas. Olha que interessante, gente, para a gente encontrar descanso, ele fala, precisamos aprender dele. Precisamos aprender dele. E ele fala que vai andar com a gente, que ele é aquela peça, né, que está grudada, ele fala, nós estamos juntos. E junto vocês vão crescer, eu vou tirando esse peso da religião, esse peso realmente de métodos, esse peso, porque a Bíblia diz assim que João veio, falou para o povo, e comendo e bebendo, e falavam que ele tinha demônio. Aí Jesus veio, comendo e bebendo, falavam que ele era comilão. Quem que falavam isso? Eram os religiosos da época, né? Então Jesus ele fala assim, bom, agora eu vou falar para vocês, eu vou apresentar para vocês uma vida onde vocês vão ter um fardo suave e um jugo leve. E vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Mas, assim, irmãos, de verdade, como a gente vai encontrar descanso para a nossa alma, se Jesus fala que tem um caminho para isso? Qual que é o caminho? Aprendei de mim. E aí, às vezes a gente começa a aprender de Jesus numa forma religiosa e constrói um Jesus na nossa mente, né? Logo, quando eu ouço a respeito de Jesus, eu fico mais santo. Eu ouço a respeito de Jesus, fico mais santo. Aí você vai entendendo assim, beleza. Vai chegar uma hora que você começa a virar um balão, né? Ponto de explodir. Porque a arrogância, a soberba vai subindo para o seu coração. Só que olha que engraçado, Jesus fala que quem se aproxima dele se torna simples e humilde. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais humanos seremos. Ou seja, quanto mais perto do santo, por que mais humanos nós seremos? Porque a gente consegue ver que nós temos pecado, conseguimos ver como nós somos frágeis. Mas não está melhorando? Mas parece que nunca está bom. E a gente não é questão assim de falar, nunca está bom, então estou desanimado. Muito pelo contrário, é mais uma questão de você falar assim, me aproximei mais de Jesus, estou entendendo que tenho que prostrar mais. Me aproximei mais de Jesus, estou entendendo que tenho que perdoar mais. Me aproximei mais de Jesus, estou entendendo que eu tenho que agora tratar melhor as pessoas. Me aproximei mais de Jesus, agora eu entendo melhor o pecado do irmão. Me aproximei mais de Jesus, agora eu entendo que a minha natureza fala muito alto na minha vida quanto eu imaginava. Você entende? Parece que é o contrário do que a religião fala, né? Se aproximou mais que Jesus, se torna santo. Para cumprimentar o fulano, precisa estar de terno e gravata, precisa falar com 4 pastores, 4 obreiros antes para chegar no irmão santo. Gente, santidade tem muito a ver com a nossa humanidade, né? Com o homem Jesus, né? Vim trazer esse bem, essa santidade que faz bem, né? Traz bem e faz bem para a gente. Ou seja, com certeza as pessoas vão começar a ser abençoadas quando nós entendemos esse processo de santidade como um processo de consciência que nos torna humilde, que nos torna simples como Jesus é. Bom, pensando nisso, irmãos, eu queria abrir mais um capítulo aqui com vocês, que está João 17. Sabe por que eu estou falando dessa questão do liberalismo e legalismo? Porque o difícil para nós é ter sempre esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de pensar nunca nos extremos, né? Pensar sempre no equilíbrio do evangelho. Se você pensar assim, eu preciso, o pastor está ensinando santidade, então eu preciso me esforçar bastante, né, para não pecar, né? Beleza, né? Só que aí você vai se esforçando e você vai se decepcionando com o seu esforço, muitas vezes, né? E aí você fala assim, então eu desisto, eu vou viver minha vida. Eu vou servir meu Jesus do jeito que eu penso mesmo. Aí você vai para o outro extremo, né? Na verdade, é um equilíbrio. Gente, lembra disso. É um jugo que é colocado e vai você e Jesus junto. Então,
santidade, ela é reproduzida, ela acontece, tem uma realidade na sua vida quando você toma uma atitude a se aproximar de Jesus. Em qual sentido? Você começa a meditar nas Escrituras, você começa a participar dos pequenos grupos, você começa a participar, a fé vem pelo quê? Vem pelo Netflix? Não vem, cara. A fé vem pelo Velozes e Furiosos. A gente sabe o caminho, sabe? É legal, toda a pregação a gente vai repetindo algumas coisas, né? Algumas verdades que, de verdade, assim, só se torna verdade na sua vida quando a gente começa a praticar, né? Então a gente tem que repetir, porque isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, conforme eu for falando, pode ser que vocês não ouçam hoje, mas amanhã o outro fala, vocês vão ouvir amanhã e chegar uma hora que o Espírito vai ministrar e tornar realidade isso. Porque em João 17, ele fala assim, eu vou falar um pouco de responsabilidade. E por onde vem a santificação, né, esse processo? Né? A gente falou de liberalismo, de legalismo, a gente falou a respeito dessa questão de o único santo é o Senhor, né? E a questão da humanidade que a santidade nos traz, nos torna mais humano, nos torna mais essa questão de sensível à necessidade do outro. E agora eu quero falar a respeito da nossa responsabilidade para entrar nesse processo, porque nós já fomos chamados para entrar nesse processo, né? Qual que é a responsabilidade? Santifica-me na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17. Gente, é uma lição para a gente aí, um versículo, ele fala assim, Jesus que está fazendo uma oração, essa oração aí é sacerdotal de Jesus. Antes de ir para a cruz, ele está orando ali, né? Ele está pedindo um monte de coisa para o Pai, e ele fala, santifica-os na tua verdade, falando a respeito dos discípulos. A tua palavra é a verdade. Gente, quando em Hebreus 4:12 fala assim que a palavra de Deus é viva e eficaz, é porque ela é viva de verdade, e ela é eficaz para fazer no seu coração aquilo que você não consegue fazer. No seu esforço não vai conseguir. Ela vai ser eficaz para isso. Ela é penetrante, como uma espada de 2 gumes, porque ela divide a alma do espírito, as juntas da medula, e ela é apta para discernir o pensamento e os propósitos do coração. O que isso quer dizer? É a prática que eu estou falando para vocês. Quando eu desci lá para falar com o menino, de novo, a minha vontade era uma, mas quando o Espírito vem e salta a palavra no meu coração, a misericórdia vem junto. Porque a palavra de Deus discerne essas coisas. A palavra de Deus discerne o que é pecado e o que não é. A palavra de Deus discerne, não é a voz do pastor. A palavra de Deus, ela discerne o que a nossa vontade, ela subjuga a nossa vontade. Ela coloca a nossa vontade quietinha. E a nossa vontade sempre vai estar ali, viu, gente? Ela vai sempre estar ali, mas a palavra de Deus subjuga essa vontade. Então, é importantíssimo nós buscarmos esse processo de santificação dentro da nossa responsabilidade. Se a gente pensar assim, eu quero andar nesse caminho de santificação, não por conta de regra. De novo, santificação é um caminho leve, é um caminho que, simplesmente, andar como Jesus andou. Imitar Jesus, simplesmente isso. Então eu já entendi. Já entendeu? Imitar Jesus? Tá bom. Ama seus inimigos. Fala bem daqueles que falam mal de você. Perdoa aqueles que estão te matando. Jesus fala, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Você acha que é fácil essas coisas? Não, é misericórdia, né? Perdoa uma pessoa que bateu no seu filho. Como que você vai agir? Perdoa. Então, você vê que andar com Jesus é diferente do que a gente pensa e da nossa natureza, do que a sociedade fala. Andar com Jesus, meu irmão, tem muito a ver com... por isso que o pastor falou aqui, é revelação. As Escrituras, ela é revelação. Ela traz uma realidade do reino de Deus para dentro de nós. E agora sim, nós não tem um esforço para fazer isso daí. Tem uma naturalidade, porque a realidade de Deus chegou dentro de nós. Uma naturalidade dentro de nós fazendo. Por isso que, você sabe que eu mais me identifiquei com a igreja até hoje, desde quando eu entrei aqui, foi porque o pastor ele traz muita questão assim do evangelho e prática. Evangelho e prática. Porque eu sempre pensei no evangelho, quando eu li as escrituras, eu falava assim, bom, Jesus falou aqui, para que a gente tenha que amar os inimigos, mas eu não faço esse negócio aqui. Mas eu acho que isso daqui não é para pular esse versículo, é para me realmente meditar, me alimentar, orar, pensar sobre isso, porque eu vou ter que fazer.
Eu sou dele agora, e eu não vou fazer porque ele manda somente, é porque eu sei que tudo que ele fala é bom para mim, porque a santidade dele nos traz bem e nos faz bem. Gente, percebe, Jesus fala para você perdoar, o cara está errado, a pessoa está errada, só que aí você fala assim, não, aí todo mundo fala assim, mas também você tem razão, né? Você vai perdoar? Olha esse negócio que o cara fez, você tem razão, né? E de novo, né, gente, perdoar não quer dizer concordar com o erro. Perdão tem muito a ver com você do que com o outro. Aí as pessoas apoiam. Não, fica de boa, você tem sua razão, né? Beleza. Aí vai passando o tempo, gente, isso daí vai fazendo um mal dentro de você. Aí você vai vendo, vai dando aquela angústia, você vai ficando um pouco enfermo. Aí você começa a perceber, não é que o que ele fala, ele tem razão? Porque o que ele fala faz bem, gente. Ele está falando para o nosso bem, não é uma regra porque ele está falando assim para que a gente seja cego e fica fazendo o que ele está falando para ele mostrar que ele tem poder. Deus não precisa mostrar que tem poder. A santidade dele é a expressão do amor dele para nós. O caminho de santidade, ele está expressando o amor dele por nós. Então, se Deus fala para fazer isso, é porque ele ama você. Ele fala, esse caminho, se você seguir esse caminho, você vai se dar bem. Ele não quer ver você chorando pelos cantos. Então, por isso que ele está falando, vem por aqui, ó, vem por aqui. Aí a gente fala assim, não, esse caminho aí é ruim. Não entenda que os caminhos, que a santidade é um processo ruim. É um processo ótimo, é um processo para a gente abraçar. É um processo de a gente falar assim, cara, como eu falo mal das pessoas, cara, mas como isso tem feito mal para mim. Então, como que eu caminho agora num caminho diferente, controlando minha própria língua, né? Aí você começa a pensar a respeito dessas práticas. Eu estou falando a respeito de prática, porque santidade é prática. Só que você pensa na prática, não somente para fazer, mas pensa na prática realmente como uma coisa boa para você. E uma coisa que Deus falou porque Ele te ama. Que você vai ver resultado e frutos dessa prática. Então, quando a Escritura diz assim, no Salmo 19, versículo 9, fala assim, ó, como purificará os jovens os seus caminhos? Aí as Escrituras falam assim, observando a sua lei, observando os seus mandamentos. Aí a gente fala assim, cara, a gente tem que tirar eu estou falando de jovem, mas podia falar, né? Esse versículo serve para tudo, para todo mundo. Aí a gente pode falar assim, vamos colocar os jovens num caminho de santidade, né? Vamos colocar os jovens num caminho realmente de... Aí a gente coloca os jovens, leva eles para um retiro, e a gente começa a pregar para eles e falar, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Aí na hora que você vai ver, eles estão fazendo tudo de novo, tudo ao contrário. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem que a única forma é se as Escrituras, se eles se ministrarem a palavra para eles, ensinar, eles amar a palavra, eles vão subjugar a natureza, a única forma. Se eles não acreditar nas verdades de Deus como coisas boas para eles vão fazer. Talvez não faça na semana do acampamento, porque o pastor pegou firme. Mas passa um mês, volta tudo normal, até pior. Falta 7 demônios pior. Gente, é terrível isso. Como eu já vivi nessa prática de achar que eu consigo me tornar santo, eu sempre me frustrava. Agora eu entendo, eu falo até para a Valquíria, Val, você quer ver mais calmo? É só eu começar aqui, ó, e voltar para os estudos, e voltar para os pequenos grupos. Aí você vai ficando mais calmo. A sua natureza vai sendo subjugada. Só que aí você vai ver os pequenos grupos de comentário. Não vou nem falar de teologia, tá, gente? É estudo das Escrituras. É ver o que o nosso Senhor falou. Aí você vai ver em todas as igrejas. Não é coisa de nossa igreja, não. Tem 2 pessoas no estudo. 3 pessoas no estudo. Aí isso reflete na nossa sociedade. Você vai ver uma sociedade onde que tem números grandes de evangélicos, que é uma vergonha, né? Corrupção corre solto. É uma vergonha. Por quê? Porque a gente procura no Senhor uma santidade que tem uma espiritualidade. Santidade é uma espiritualidade, é um dom maior, um dom que o cara tem, então o cara é espiritual. Então tudo que o cara faz está tudo certo, porque logo, se ele tem esse dom e ele é espiritual, isso e aquilo, a gente não coloca a santidade dele na prática, a gente coloca a santidade dele a respeito do que ele está fazendo, o poder de Deus se manifestando, né? Santidade é o poder de Deus se manifestando em nós, nos tornando prática de vida, onde que as pessoas olham e falam, como é bom ser cristão, como é bom andar com esses crentes aí, como é bom ser parecido com Jesus.
E isso é um processo que acontece através da palavra de Deus. Através de a gente pegar e olhar o que ele fala e o que a gente faz. O que ele fala e o que a gente faz. Mas se a gente não tem contato com a palavra de Deus, de novo, a nossa fé vai se enfraquecendo. A mesma porta que entra a santidade, que vai entrar a palavra de Deus, que vai fazer você discernir os propósitos do seu coração, é a mesma porta que vai entrar um monte de coisas no seu ouvido, onde vai fazer com que a sua natureza fique aflorada. Por isso que, guardei a tua palavra no meu coração, para não... Eu não sei pregar outro caminho, cara. Assim, no processo de responsabilidade, o que eu quero falar para vocês é que só tem um caminho. Meditação nas Escrituras. Pequenos grupos. Liga para um irmão, para um presbítero, para a gente e fala assim, vem fazer um estudo aí de um mês aqui na minha casa. Não digo estudo, não quero nem levar essa palavra estudo. Vem aqui compartilhar a palavra com a gente, que a gente tem umas dúvidas, a gente quer compartilhar, a gente quer se encher de Deus. Olha que bênção, né? A gente quer se encher de Deus, a gente quer meditar em Deus, porque a gente quer viver uma vida em santidade, a gente quer isso para a nossa vida, e a gente quer entender mais sobre isso. E aí, meu irmão, vocês vão ver o processo. Você vai ver que quando Paulo fala assim, subjugo o meu corpo e ponho a servidão, para que pregando para os outros, de alguma maneira não venha a ser reprovado. Ele não está falando a respeito de salvação, mas ele está falando a respeito de natureza dele, e ele está falando a respeito de santidade. Né? Quando Paulo fala isso, ele fala lá em 1 Coríntios 9, 27 isso. E olha que interessante, ele fala esse versículo, só que ele fala assim a respeito ele pega o exemplo a respeito de um atleta, né? Ele fala que o atleta, quando ele tem um alvo, esse alvo que o atleta tem, ele se abstém de um monte de coisas. O irmão treina, né? Eu também treino. Se você quer ficar com o tanquinho, você tem que se abster de um monte de coisa, né? De açúcar, de muito carboidrato, tal. Você tem um objetivo, certo? Bom, aí ele fala que eles têm um objetivo, os atletas, um objetivo incorruptível. Nós temos um objetivo corruptível, né? Nós temos um objetivo incorruptível. O que quer dizer? O objetivo deles, dos atletas, é passageiro, e passa mesmo. O Álvaro vai ficar velho, o corpo não vai se manter assim. Eu vou ficar velho também, o corpo não vai se manter, é uma realidade, né? Não tem essa. Você viu o Schwarzenegger? Tá só o pó da rabiola. É isso, é corruptível, vai chegar uma hora que vai, né, se corromper. Mas ele fala, nós combatemos, ou seja, nós lutamos, nós combatemos por uma coisa que não é corruptível, é incorruptível. De novo, Paulo, ele pensando num processo de subjugar o corpo, a natureza, ele pensando num processo olhando para o alvo. Ou seja, a santidade não é um processo onde que você olha as leis de Deus e sai seguindo. Não, você olha a glória de Cristo e você aprende de Cristo. E aí ele te leva para as leis e você consegue fazer naturalmente, com leveza, junto com Ele. Glória a Deus. Vamos buscar a santidade? Glória a Deus. Vamos buscar a santidade. Se nós vamos buscar a santidade, nós vamos buscar Cristo. Nós vamos buscar nos submeter mais ao nosso Senhor. Nós vamos buscar as realidades de Cristo que estão nas Escrituras. Aquele louvor que fala assim, aquele que põe fim às minhas guerras, é o mesmo que põe limites no mar, aquele que faz meu coração se acalmar, é o mesmo que faz a estrela brilhar, aquele que me dá motivos para viver, é o mesmo que não deixa o dia e a noite falhar, aquele em quem apoio, que me dá asas para... É esse que nos dá asa. É Ele que nos dá asa. Irmão, olha esse louvor, eu estava meditando nesse louvor, aquele que põe fim nas minhas guerras, aquele que põe limite nos mar, nas estrelas. Cara, eu falei, nossa, mas olha que interessante, eu não tinha reparado essa questão desse louvor. E é verdade, se ele põe limite nos mares, você sabe que as marés só não inundam a terra por conta da lua, né? Você sabe que o Sol está milimetricamente à distância da Terra, se tivesse um pouquinho já não haveria vida, né?
Cara, ele põe limite em todas essas coisas. Por isso que a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, que é todas essas coisas do universo, anuncia as obras da mão dele. Quando nós começamos a pensar nisso daí, a gente fala, calma aí, o que é minhas guerras? Se ele faz essas coisas, será que ele não cuida de mim? Você percebe que toda vez que as Escrituras falam para você descansar em Cristo, ela mostra a glória de Cristo, ela mostra o poder de Cristo. Ela fala, bom, Ele cuida de tudo isso. Se Ele cuida também dos pássaros, dos lírios, Ele vai cuidar de vocês. Ele está colocando coisas para a gente reparar e contemplar. E aí essa contemplação vai trazendo paz. Porque fala, cara... O que é? Eu estou dando um exemplo. Eu sei que é uma coisa difícil para a gente, né? Desemprego. Mas o que é o desemprego para um limite dos mares? O que é? Uma doença para o limite do sol. Então, tipo assim, se ele tem poder para colocar limite no sol, nos mares, nas estrelas, tem poder para controlar esse universo, o que são as minhas lutas? Ele está falando, você vai encontrar paz nele quando você começar a meditar nessas coisas. E você vai buscar o milagre nele, porque você vai falar, cara, ele tem poder para isso, então ele tem poder para agir na minha vida. Só que você vai buscar com leveza, com paz, sem desespero. Porque ele é aquele que põe asas para a gente voar. Essas asas para a gente voar não é literal, mas é asas aqui, ó, na nossa mente. Nossa mente vai transitar em lugares onde que a sociedade, o mundo e o sistema não pode te levar. O Evangelho é um processo de santificação, é um processo de mudança de mente. Beleza?